Então, agora a gente vai fazer uma aula sobre determinação do NOx, uma aula de exercício. Me acompanha aí. Número de oxidação NOx, aula 2, aula com exercícios resolvidos. Vamos nessa. Depende do NOx. Principais NOx. Na aula anterior, nós aprendemos as regras para a determinação do NOx. Essa é uma tabela resumida com todas as regras para a determinação de NOx com elementos que possuem NOx fixos. Nós vamos utilizar estas regras para determinar o NOx dos elementos que possuem NOx variáveis. Determinação do NOx. Primeiro, a gente deve identificar elementos com NOx fixo e o elemento com NOx variável. Coloque o NOx conhecidos acima dos respectivos elementos e coloque x acima do NOx a ser determinado. Multiplique o NOx pelo número de átomos dos elementos correspondentes. Some o NOx resultante e iguale a zero se for uma substância ou a carga se for um íon. Por fim, calcule o valor de x. Vamos lá. Nesse caso, nós temos CaCO3. O cálcio da família 2A possui NOx mais 2. O carbono da família 4A tem NOx variável. E o oxigênio da família 6A, na maioria dos casos, tem o NOx menos 2, como nesse exemplo. Então, a gente vai montar a seguinte equação. Mais 2 vezes 1 tem 1 átomo de cálcio. 1 vezes x, 1 átomo de carbono. 3 vezes menos 2. O oxigênio aqui tem 3 átomos. Então, montamos a equação do primeiro grau. Mais 2 mais x menos 6 igual a zero. Passando os números para o outro lado, nós encontramos o valor do NOx do carbono igual a mais 4. Então, é isso que a gente tem que fazer. Determinar o NOx dos elementos que possuem NOx fixo e determinar o NOx do elemento variável através de uma equação do primeiro grau. Vamos para outro caso. KClO2. O potássio da família 1A tem o NOx mais 1. O cloro da família 7A, esse é um composto oxigenado, então tem NOx variável. Vamos chamar de X. E o oxigênio da família 6A tem NOx menos 2. Então fica mais 1, mais X, menos 2 vezes 2, porque são 2 átomos de oxigênio nesse caso aqui, menos 4. Resolvendo a equação, o NOx do cloro então é igual a mais 3. Ok? Outro exemplo, H2SO4. O hidrogênio da família 1A, ele vai ter o NOx mais 1 nesse caso, ele inicia o composto, a fórmula. Então o NOx dele é mais 1. Ele está ligado a elementos mais eletronegativos do que ele. O enxofre da família 6A, esse é um composto oxigenado novamente, então ele tem NOx variável, por isso a gente vai chamar de X. O oxigênio com NOx menos 2, da família 6A, e a gente monta a equação. 2 átomos de hidrogênio vezes mais 1, 1 átomo de enxofre, X. 4 átomos de oxigênio vezes menos 2. Então, 2 mais x menos 8 igual a zero. Resolvendo a equação, o NOx do enxofre é igual a mais 6. Outro caso, Na4P2O7. O sódio da família 1A tem NOx mais 1. O fósforo da família 5A tem NOx variável, então vamos chamar de X. O oxigênio da família 6A, menos 2. Então a gente monta a seguinte equação. 4 vezes mais 1, tem 4 átomos de sódio. 2 vezes x, porque tem 2 átomos de fósforo. E 7 vezes menos 2, porque tem 7 átomos de oxigênio. Então a equação fica 4 mais 2x menos 14, igual a zero. Resolvendo a equação, o NOx do fósforo é igual a mais 5. Outro caso, H3PO4. Então, o hidrogênio da família 1A, NOx mais 1. O fósforo da família 5A, não sabemos, X.
NOx variável, e o oxigênio menos 2. Então fica sendo 3 vezes mais 1, mais x, 4 vezes menos 2. Resolvendo a equação, o NOx do fósforo igual a mais 5. K2CrO7. Potássio da família 1A tem NOx mais 1. O cromo é da família 6B, NOx variável, então a gente vai chamar de X. E o oxigênio, 6A, vale menos 2. Então, 2 vezes mais 1, o cromo, 2 vezes o X, 2x. O oxigênio, 7 vezes menos 2. Ok? Então, o NOx do cromo, no K2CR2O7, né? Aqui tem CR2, por isso que apareceu 2 aqui. Então, fica sendo igual a x igual a mais 6. Outro caso agora com parênteses. Nesse caso, então, a gente vai ter que abrir e fechar o parênteses, multiplicando por 2 o que tem dentro do parênteses. Magnésio da família 2A mais 2. O cloro tem NOx variável. É um composto oxigenado, então a gente chama de X. E o oxigênio menos 2. Então fica assim, mais 2, 2 vezes x mais 2x, e aqui fica sendo 2 vezes 3, 6, vezes menos 2, menos 12. Resolvendo a equação, x igual a mais 5, NOx do cloro igual a mais 5. Outro caso com parênteses. Então, o cálcio da família 2A tem o NOx mais 2, o cloro com o NOx variável, a gente chama de X, porque é um composto oxigenado, e o oxigênio menos 2. Então fica sendo mais 2, abre parênteses, mais 2x, mais menos 2 vezes 2, menos 4. Ok? Então, resolvendo a equação, o NOx do cloro vale mais 1. Outro exemplo com cloro. Bário da família 2A mais 2. O cloro, o NOx variável X. E o oxigênio menos 2. Então fica sendo mais 2. 2 vezes o X mais 2x. 2 vezes o 4, 8, menos 2, menos 16. Resolvendo a equação, o NOx do cloro é igual a mais 7. Agora exemplos de íons. Esse aqui é um ânion. PO4, 3-. Então no final a gente não vai igualar a 0. A gente vai ter que igualar a menos 3. Não sei o NOx do fósforo. Vou chamar de X. NOx do oxigênio, menos 2. Então fica sendo X, que é o fósforo, menos 2 vezes 4, que é o número de átomos de oxigênio. E aí eu igualo a carga do íon, menos 3. Resolvendo a equação, NOx do fósforo igual a mais 5. Outro íon, MnO4-. Esse é o permanganato. O manganês da família 7B tem NOx variável. O oxigênio, menos 2. Então, menos 2 vezes 4. E eu igualo a carga, menos 1. Então, resolvendo a equação, o NOx do manganês vai ser igual a mais 7. Ok? Então, essa foi uma aula sobre exercícios de número de oxidação. A aula número 1 foi sobre as regras e a aula número 2 a gente apresentou alguns exercícios. Obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau, tchau.